Bom dia. Vamos dar início a mais uma entrevista no âmbito do projeto MEM News. Hoje temos connosco o Rui Estrada, a quem agradeço desde já a disponibilidade por aceitar estar aqui connosco nesta entrevista. Vamos começar com algumas perguntas relacionadas com uma introdução pessoal e algum contexto. Portanto, eu começava por lhe perguntar se nos pode contar um pouco mais sobre si, nome, idade, local de nascimento. Então, primeiro queria agradecer-te também e desejar boa sorte ao vosso projeto. Portanto, basicamente eu nasci em Braga, depois fui viver para Vila Verde, que meus pais trabalhavam em Vila Verde, que é uma pequena vila a 11 km de Braga. Fiz os meus estudos lá em Vila Verde e depois aos 20 anos fui para Lisboa estudar e, quer dizer, praticamente nunca mais voltei a Vila Verde. Nessa altura, lembro-me, portanto já vai há muito tempo, já tenho alguma idade, que na verdade Vila Verde não tinha nada. E Braga tinha pouco, não é? Mas, do ponto de vista daquilo que nós hoje vemos numa cidade ou mesmo numa vila, na altura era muito, muito pobre. E, portanto, o nosso refúgio acabava por ser um bocado em Braga. E depois surpreendi-me um bocado, não é que fosse parolo, mas na verdade surpreendi-me um bocado quando cheguei a Lisboa, porque imaginas, naquela altura, estamos a falar para aí de 86, 87, vir de Vila Verde mesmo de Braga para Lisboa, já havia ali alguma diferença. Depois fiz os meus estudos todos em Lisboa. Aconteceu de ir para Lisboa, na verdade, entrei em Lisboa, na Nova, e depois acabei por fazer tudo em Lisboa, portanto nunca estudei a norte, com exceção do ensino secundário. E mesmo lembro-me que no ensino secundário, só para teres uma ideia, na verdade, daquilo que eu te acabei de dizer, nós fazíamos o ensino, portanto, o liceu, à altura, o ensino secundário em Vila Verde, mas aquilo que era o 12º ano, tínhamos que ir para Braga, percebes? Nem sequer em Vila Verde havia 12º ano, portanto, é só para teres uma ideia. Ok. Relativamente ao contexto familiar e ao ambiente em que cresceu, portanto, qual era a posição dos pais, com quem vivia, em termos de ambiente familiar? Sim, aí fui favorecido, na verdade, porque os meus pais eram ambos licenciados. Minha mãe era professora de francês e português, meu pai foi advogado e, portanto, nesse sentido, quer do ponto de vista da família interna, nós somos 4 irmãos, quer do ponto de vista da família lateral, dos tios e tudo isso, na verdade havia ali um ambiente confortável e de algum desafio, não é? Portanto, não obstante o que eu te acabei de dizer relativamente à vila e a esse ambiente um pouco mais fechado, do ponto de vista familiar havia uma abertura. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro desde cedo é a questão política, não é? Portanto, repara, eu nasci em 66, o 25 é em 74, não tenho muita memória, mas quer dizer, a partir sobretudo do 25 de Abril e tal, tenho memória de que vivemos sempre num ambiente político. Certo. Lembro-me de festas em minha casa com a família, onde se cantavam aquelas canções da resistência e tal. Portanto, esse ambiente foi um ambiente de que não tenho nenhuma queixa e foi fundamental, aliás, na minha formação. Ok. Relativamente ao seu percurso escolar e profissional até o momento, como é que poderias caracterizá-lo? Portanto, foste para Lisboa, certo. cedo? Eu acho que Lisboa, quer dizer, na verdade eu nunca fui grande aluno. Nesse tempo em ensino secundário e tal. Também não havia assim muito convite a ser bom aluno, como te acabei de dizer, mas mesmo que houvesse não era garantido que eu fosse. Nunca fui. E depois, quando chego a Lisboa para estudar na Universidade Nova de Lisboa, na faculdade, aí sim comecei de facto a interessar mais portanto, eu diria que há duas fases, do ensino secundário até a entrar na faculdade. Depois, quando chego a Lisboa, encontro realmente professores excepcionais na Nova e depois por todo o meu percurso académico, no mestrado e depois no doutoramento na Faculdade de Letras. E penso que posso fazer essa divisão entre aquilo que foi a minha vida no ensino secundário. Tive um ano para entrar na faculdade, não entrei logo à primeira, nem nada disso, porque realmente aquilo não estava a funcionar. Mas depois, quando entrei, apliquei-me mais. Certo. E a partir daí acho que foi tranquilo. Gostei muito de todo o meu percurso em Lisboa. Ok. Muito bem. E em termos profissionais, depois já de concluir a licenciatura, em termos de trabalho? Certo. Em termos profissionais, eu cheguei licenciado a dar algumas aulas ainda no ensino secundário. Certo. Numa
uma variante que havia à altura que se chama um mini concurso. Ok, com licença, Sim, recordo. consegui dar ali aulas em redor de Braga, sobretudo, acho que foi em Barcelos, exatamente, aí 2 anos. E depois, já com o mestrado, acho que não estou enganado, mas já com o mestrado defendido, portanto, aliás, é curioso que vai agora fazer 30 anos, porque foi no dia 1 de outubro de 1995, Sim. portanto, que entrei aqui na faculdade. Certo. Que entrei aqui na faculdade e, portanto, este ano vai fazer 30 anos. Portanto, o grosso da minha vida profissional é aqui. Aqui. Desse tempo da faculdade, sempre fui aqui, portanto, professor e quadro aqui da faculdade. Tive ainda na UTAD, durante um período na transição do milénio, 1998, 99, 2000, e depois, um bocadinho mais tarde, estive a acumular também na Faculdade de Letras. Quando a Faculdade de Letras fez uma versão de ensino noturno, que foi uma coisa muito reclamada à altura pela Associação de Estudantes, e também estive lá 3 ou 4 anos. Certo. Ok, muito bem. Passávamos agora então às memórias relativamente ao consumo de notícias, portanto aqui um pouco mais centrado também na parte da infância e da juventude, e depois falaremos também um bocadinho na idade adulta. Já me antecipou um bocadinho esta pergunta que eu iria agora colocar, mas a pergunta seria: a sua família interessava-se por notícias quando era criança ou adolescente? Se havia de facto um comentário ativo das notícias em casa? Sim. Quer jornais, quer o telejornal. Eu tenho uma memória claríssima, aliás, com alguma saudade, até quando o telejornal era 30 minutos, 30 minutos, notícias, preto e branco, ainda apanhei essa fase, portanto, em que as notícias eram mais, quer dizer, não é o panorama que é hoje, era uma diferença abrupta. Estou a falar de um noticiário de meia hora, estou a falar de uma televisão que fechava à meia-noite com o hino nacional, portanto, era um cenário completamente diferente. E os jornais também. Eu lembro-me que na altura havia muitos mais jornais. Sim. Não se compara ao número de jornais que há hoje, que os jornais que saíam físicos diariamente. E 2 jornais que na altura me acompanharam até os anos 90, porque depois, quando surge o público, eu começo a ser leitor, aí já completamente autónomo e adulto, começo a ser leitor do público diário, mas que era o Jornal Notícias e o Comércio do Porto. O Comércio do Porto por uma razão, na verdade, é que o meu avô paterno, que vivia em Ponte Lima, aliás, numa aldeia de Ponte Lima, era assinante do Comércio do Porto. E aquilo nunca chegava no dia, curiosamente. Portanto, o jornal que nós líamos era o jornal do dia anterior, não havia jornal ao fim de semana, mas havia sempre o Comércio do Porto, quando nós íamos lá à casa dele, passar férias, ou quando íamos visitá-los. E, portanto, tive um contacto também regular com o Comércio do Porto em virtude disso. Em minha casa, era sobretudo na casa dos meus pais, nessa altura, tenho a memória de ser o Jornal Notícias e depois o Expresso, também subscreviam, eu também comprava um Expresso. Ok, muito bem. Há alguma incidência particular em algum tipo de notícias? Política, sociedade, desporto, crime? Tenho 2 memórias extraordinárias, extraordinárias porque são engraçadas, que foi... E lembro-me dos jornais, ainda por cima. Um foi sobre as ilhas das Falklands, as Maldivas. Que isto foi para aí em 1982, repare, eu nasci em 66, 82, tinha 16 anos, estou a dizer bem, 16. Não é? E lembro-me de ser uma notícia, Jornal Notícias, portanto, em que se equiparava as forças invasoras do Reino Unido e as forças da Argentina. Uma espécie de infografia completamente rudimentar. E eu, na altura, completamente pró-Inglaterra, sem qualquer dúvida, e pró-Ocidente e tudo isso, guardei durante anos essa pequena infografia dos submarinos, não sei se havia submarinos, mas dos aviões, dos barcos e mais que era uma diferença brutal. E completamente com esperança que a Inglaterra resolvesse aquilo rapidamente e abatesse aqueles bárbaros. Atenção, à altura, portanto, não estou agora a falar dos dias de hoje. E guardei imenso tempo, ainda há pouco tempo vi esse bocadinho de recorte que eu fiz do Jornal de Notícias. E outra memória que tenho é de Chernobyl, porque Chernobyl lembro-me que foi do Comércio do Porto. Sim. Lá estava eu, na casa dos meus avós, e no dia seguinte, certeza, ou passado 2 dias, vem uma notícia do acidente de Chernobyl de 1986, que eu também nunca mais me esqueço, com o número de mortos e não sei o quê. Ainda por cima, porque o meu avô, e aí eu dou-lhe alguma razão, mesmo hoje, era
completamente anticomunista. Certo. E, portanto, aproveitava qualquer notícia desagradável daquele bloco para fazer ali logo uma prédica sobre porque é que nós devíamos todos ser anticomunistas. E isso ficou-me na memória e tenho essa imagem do meu avô sentado, em frente ao comércio de Porto que ele recebia, a falar-nos, e depois eu, naturalmente, aí já tinha mais idade e tal, mas também fui ler a notícia, mas são essas duas memórias, são duas memórias engraçadas, na verdade. Muito bem. Portanto, já referiste os jornais. Para além dos jornais, que outros meios é que usavam em tua casa para acompanhar as notícias? Sobretudo a rádio. Rádio? A televisão. Televisão também? E a rádio. Ok. Lembras-te de algum jornal, algum programa de televisão, algum locutor, um jornalista em particular dessa altura? Lembro-me, não propriamente das notícias, mas lembro-me de 2 programas. Um que era famosíssimo, que era a TV Rural. Certo. TV Rural, seguiam a terra, sempre gostei dessas coisas, e as vacas e mais não sei o quê, isso era um ambiente absolutamente... Lembras-te do engenheiro Sousa Veloso? Sousa Veloso, exatamente. E outro programa que nós víamos era um programa de um espanhol, que era, agora não me lembro o nome, mas que era um programa sobre a vida selvagem. Ok. Tinha no início, portanto, no começo do programa, tinha sempre uma águia a voar. Ok. Eu acho que até, não tenho certeza se isso é a minha imaginação, mas eu tenho a ideia que a águia levava um cabrito ou uma coisa qualquer, assim, uma imagem um bocado impressionante naquela ideia. Sim. Qualquer coisa ia à terra. Certo. E esse programa de animais, minha mãe, por exemplo, sempre gostou muito disso, ver programas, documentários sobre animais e tal. E lembro-me desses 2 programas, que, como percebes, não são propriamente programas de notícia, não é? Mas desses 2 programas... Do engenheiro Sousa Veloso até certo ponto, sim, não é? Até certo ele ponto, ia mesmo aos sítios e etc. Não é? O que é que se devia fazer, certo. etc. E relativamente a locutores ou jornalistas, tens alguma memória? Algum jornalista cuja voz ou presença tenha ficado na memória ou não? Lembro que havia um homem, mas eu não sei se era das notícias, tinha uma voz lindíssima, que era um Hilário Clímaco. Não tenho certeza. Tem uma voz inconfundível, não é? Inconfundível, certo. Ok. Mas não tenho certeza. Mas a tua memória é mais auditiva. Sim. Não é? Relativamente ao timbre do senhor. Sim, mais o timbre, exatamente. Okay. É mesmo isso. E após estas memórias de infância, quando é que tu situarias o momento em que começaste tu pessoalmente a procurar as notícias, interessar-te ativamente por elas, não só como reação ao que era comentado na tua casa? Tens alguma ideia? Tenho. Associo isso um bocado, porque aí, na verdade, comecei a fazer isso durante imensos anos. Aliás, acho que na altura só via, de certeza, comprava diariamente, que é quando sai o público, quer dizer, eu torno-me, embora, por exemplo, estou-me a lembrar também que o meu sogro assinava o Jornal de Notícias, depois começou também a assinar o Público, os meus pais também eram o Jornal de Notícias, mas a partir daí autonomizo-me e, na verdade, compro o Público, quer dizer, começo a acompanhar as notícias com o Jornal Público. Ok. Não só do ponto de vista da imprensa, era o Jornal Público e na altura, agora muito menos na verdade, mas na altura também o Expresso. Do ponto de vista da televisão, do ponto de vista da rádio era a TSF. Sim. Eu deixei de ouvir rádio, na verdade, não sei bem porquê, mas deixei de ouvir rádio. Mas a TSF já é mais tardia. Não sei que já não é a TSF, mas a TSF é mais tardia. Mas a TSF, Antena 1... Sim. E na Antena 1 tinha um locutor fantástico, mas repara, eu agora já não sei bem anos, portanto não sei se estou a responder exatamente à tua pergunta, mas era o Sena Santos. Ok. O Sena Santos, na Antena 1, era fantástico, eu ouvia-o sempre de manhã, acordava sempre com o Sena Santos. Depois a TSF, e hoje, quer dizer, e depois o que se manteve daí, na verdade, foi com todas as vicissitudes que esse jornal já teve, mas foi o Público. Por opção tua, portanto. Por opção minha, sim. Não por influência familiar, por opção tua. Sim, aí foi por opção tua. Ok, muito bem. Portanto, relativamente à leitura de jornais ou revistas durante a adolescência e a juventude, já me foste respondendo, mas eras assinante, portanto, tu tinhas um exemplar, ou acedias, por exemplo, não era assinante, mas comprava diariamente. Compravas diariamente okay. o jornal. E acedias a jornais, por exemplo, noutros sítios, casa, escola, sei lá, café, biblioteca? Não, era mais
como te disse, Sim. comércio de Porto, porque Certo. era o meu avô. Sim. O Jornal de Notícias também acontecia estar numa ou outra casa de família. Uhum. Agora, leitor de jornais nos cafés ou nas Sim. bibliotecas, Não, na verdade nunca não fui. tinhas esse hábito. Levava o meu jornal, muitas vezes, Ok. para E um lias. café, para estar lá a ler. Ok. Falaste na questão da rádio, portanto, escutavas noticiários na rádio, ou já citaste algumas referências, e recordas-te em que contexto, portanto, ligavas o rádio em casa? Como te disse, Ou estavas a conduzir e Ok. tinhas o rádio ligado? Durante Como muito é que... tempo, já Sim. casado, acordávamos com o Sena Santos. Ok. Portanto, a Sena Santos, a Antena 1, Sim. Antena 1, aquilo tinha a enorme vantagem que ainda tem, julgo eu, de não ter publicidade, e, portanto, nós, durante imenso tempo, tínhamos o horário de acordar com as notícias com o Sena Santos. A TSF ouvia, sobretudo, nas viagens. Portanto, como eu vinha para o Porto, já estava a trabalhar, mais longas, não é? a minha rádio de eleição era a TSF e gostava muito Ok, da portanto, ouvias da quando TSF. estavas a conduzir. Ok. Relativamente aos programas de notícias na televisão, tens ideia em que canais é que costumavas ouvir, ou ouves ainda agora, sei lá, o Telejornal, Jornal da Noite, RTP, TVI, claro. como é que tu Na verdade, doseias a tua informação Exato. e com que Na canais? verdade, durante muito tempo, o bloco de informação, muito tempo desse período mais antigo, o bloco de informação era um noticiário das 8 horas da RTP1, Sim. não é? Durante muito tempo. Depois, quando abriram as televisões privadas, houve uma altura em que das televisões privadas eu continuei sempre a ouvir portanto, a televisão pública, a RTP1, mas das televisões privadas, e hoje nem sequer sei explicar bem porquê, mas aquilo que me agradou mais à altura foi a SIC, e, portanto, durante muito tempo, nas privadas, ouvia muito mais a SIC do que a TVI. Certo. Ainda hoje, na verdade. Ainda hoje, se calhar, se vejo televisão generalista, acabo por ir para a SIC e não para as outras. Pareceu-me no início, hoje tenho uma opinião mais crítica, as coisas também mudaram muito, mas pareceu-me no início que a SIC também fez ali uma informação interessante e rigorosa, com bons programas. Ok. E vês, estás a falar, portanto, dos blocos noticiosos nessas televisões generalistas, vês, por exemplo, canais temáticos, por exemplo, SIC Notícias, aqueles canais onde podes aceder às notícias praticamente durante o dia inteiro ou não? Isso é o meu problema hoje, é que eu não vejo, quer dizer, tenho muita dificuldade em ver 24 horas notícias, percebes? Porque aquilo repete-se à exaustão, certo. Porque se privilegia o comentário ao enquadramento da notícia. Por exemplo, ontem foi uma coisa tremenda, quer dizer, tu ontem tinhas... não é só cá, se fizeres um zoom e passas pelas televisões de outros países, acontece exatamente a mesma coisa. Mas a minha questão em relação à informação hoje, se é que me posso adiantar, é justamente essa. Quer dizer, ontem, essas televisões, e mesmo não só as temáticas como as generalistas na altura dos noticiários, naturalmente, passaram horas e horas sobre o Papa. O desafio que eu muitas vezes faço aos meus alunos é que eu hoje comprei o público, e o público hoje, não é sempre, mas hoje até traz uma boa enquadramento noticioso, não estou a falar de comentário, sobre o Papa. E eu leio aquilo em 15 minutos, 10 minutos. Não é? Quer dizer, o desafio que eu faço muitas vezes aos meus alunos é, eu provavelmente, sobre isto, sei mais, ou sei tanto, do que ter estado horas e horas ontem plantado em frente a um desses canais, percebes? Sim. E, portanto, para uma economia de informação, que é o que me interessa a mim, para uma economia de informação, eu praticamente deixei de ver informação na televisão. Certo. Mas também tenho outra data, que também, num certo sentido, me fez isso. Foi quando caiu o Ponte Índice Ribeiro. Certo. Quando caiu o Ponte Índice Ribeiro, quer dizer, poder-me dizer que é a tua data, ok, mas para o que eu quero, para o meu argumento, o Ponte Índice Ribeiro foi quando essa paranoia e esse voyeurismo, eu lembro-me das pessoas levarem merendas para assistirem à retirada dos corpos e do autocarro, percebes? Lembro-me de haver excursões, não é? para que se visse aquele drama. E na minha cabeça, quer dizer, na altura e agora retrospectivamente, eu disse, eu não quero esta informação não me interessa nada. Claro. Não vou estar agora a fazer aqui uma excursão para ver a ponte, para ver os corpos a serem resgatados. E lembro-me de uma senhora, no meio disso, porque todos nós na altura estávamos um bocado a ver aquilo, mas lembro-me de um repórter ter perguntado a uma senhora
portanto, que tinha perdido familiares. Eu já não sei dizer qual eram os familiares, se eram familiares diretos. Sim, julgo que eram familiares diretos. E o repórter, com aquele ar palermado e dramático e penoso, perguntou à senhora: mas então a senhora, como é que é possível, ou como é que... Perguntou, não seria bem assim, é a minha memória que me está a dizer, a senhora não, como é que consegue aguentar uma coisa destas, ou... E lembro da senhora olhar para ele e dizer: olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, é que ninguém morre por ver morrer os outros. Pois. Eu achei, percebes, aquilo extraordinário, porque a pessoa, quer dizer, estava ali a dar uma lição de que a vida, não obstante, continua. Quer dizer, não vale a pena estar sempre ali a fazer o drama. E convidar ao dramatismo, não é? Andar para a frente. Ok. E esse ponto, para mim, da ponte de Cícero Ribeiro, deixei, quer dizer, não deixei, não posso dizer isso, não é verdade, mas as televisões, sobre dimensão de notícias, para mim, deixou, francamente, de me interessar. Os famosos diretos, estás 2 horas num direto, não acontece nada, um homem soterrado, mais centímetro, menos centímetros, depois... Sim. Quando aquilo acaba, ficas, houve um acidente, o homem ficou soterrado, conseguiu sobreviver, não sobreviver. Isso é que é notícia, não é verdade? Pois, não é o processo, não. Que ainda é hoje, quando o autocarro do Porto, do futebol do Porto sai, estás 2 horas com batedores, as pessoas não têm tempo, como é que eu tenho tempo, não é? Quer dizer, estás 2 horas a ver um autocarro, que na maioria das vezes, felizmente, quase 100% não acontece nada. Pois. Não sei se estão à espera que exploda, que venha um islâmico maluco, provavelmente não acontece nada. E, portanto, a minha sensação é que vemos, quer dizer, que não acontece nada, não está a acontecer nada. E isto, do ponto de vista noticioso, então pronto, ocupo o meu tempo de outras formas. Ok. A pergunta seguinte ainda tem a ver com as memórias de infância ou, eventualmente, de juventude. Se costumavas falar sobre notícias, ou a forma como as notícias eram relatadas com amigos, colegas, familiares, professores, tens ideia Sim. Nós destas sempre situações? discutíamos muito as questões que te disse há bocado, questões políticas, não eram questões partidárias, questões políticas, questões sociais. Certo. Sempre foi uma discussão que alimentámos na família terna e na família alargada. Certo. Lembro-me de à mesa, no jantar, em festas e não sei o quê, essas discussões... Principalmente políticas. Sim, sobretudo de natureza política, mas política genérica, percebe? Sim. Eram questões que nós fomentávamos. Aliás, devo a isso, percebes, muito da minha formação e muito mesmo do meu despertar cívico para a coisa, com posições divergentes, com opiniões divergentes, naturalmente, mas isso eram esses temas políticos, sociais, eram muito alvo de discussão no seio familiar. E desencadeadas muitas vezes essas discussões pela forma como eram relatadas, por serem relatadas nos meios. Portanto, elas tornavam-se presentes na vossa discussão, porque surgiam no meio e vocês comentaram-nas. Mesmo, por exemplo, quando havia eleições, quando havia decisões políticas e tal, sempre tive esse passado e aliás tento fazer isso hoje com os miúdos, e a Ana Paula, de discutir essas questões, de falar dessas questões, quer dizer, essas questões são questões importantes do ponto de vista da nossa cidadania. Sim. E, portanto, aí, sim, tenho memórias de que isso sempre aconteceu. Sim. É certamente importante. Tivemos fui eu que entrevistei 2 entrevistadas de 24 anos, que é a idade também da minha filha mais velha, e elas disseram que o momento em que começaram ativamente a procurar informação foi o momento em que se aperceberam que tinham 18 anos, iam ser chamadas a votar e que se sentiam bastante, um pouco até perdidas e sem saberem exatamente se estavam suficientemente informadas sobre o posicionamento de partidos e a questões sociais. Ok. Exatamente, é não? Ok. Relativamente a algumas mudanças no consumo de notícias que foram trazidas também com a chegada da internet, que claramente afetou totalmente todas as pessoas, não é? Portanto, a pergunta seguinte teria a ver com se acompanhas notícias na internet e se sim, eu sei que sim, desde quando? Consegues ter uma noção, em que momento em que essa transmissão através da internet passou a ter alguma importância no teu dia-a-dia?
Sim, tenho essa ideia, sobretudo a partir do momento em que deixamos de comprar fisicamente o jornal. Certo. Na verdade, agora só compro à sexta-feira, porque à sexta-feira tem o Y, que é uma coisa que às vezes me interessa. E começo a consumir, sobretudo, os jornais, portanto, online. Certo. Mas atenção, este consumo online para mim é engraçado, porque não obstante eu não recebo o jornal físico em casa, eu leio o jornal como se fosse físico no ecrã, percebes? Eu não leio o sítio do público, eu vou à edição impressa que está no sítio do público, percebes? Apenas não tens o suporte físico. Exatamente, que ainda não conseguimos fazer. Certo. Portanto, leio o jornal como se, exatamente o jornal que vai para a banca. Certo. Há essa permissão lá no sítio, para os assinantes, e portanto o que eu faço é ler o jornal, não o jornal físico, mas o jornal de edição impressa, online, no PC. E a partir daí realmente consumo mais informação, muito mais, acho que todos nós, muito mais informação dessa forma do que informação dos jornais físicos. Certo. Não leio, na verdade, informação nas redes. Nisso, também não tenho muitas redes, mas não leio informação nas redes. E cada vez, todos nós, ou pelo menos nós desta área, temos mais cuidado com essa informação, porque essa informação, na verdade, pode não ser fidedigna. Não é? Portanto, continua a ser o público que eu leio. Depois vou a outros jornais, às vezes os títulos interessam-me naturalmente, posso ter alguma dificuldade, mas conheço uma pessoa como eu, assino o Público, eu assino o Observador, eu assino o Expresso, eu assino não sei o quê, trocamos ali e portanto, leio basicamente portanto, tu acedes diretamente a sites de meios jornalísticos e não recorres às redes sociais para notícias isoladas. Ok. Portanto, lês jornais e revistas online, também em papel. Chegaste a assinaste ou compravas com regularidade alguma revista, por exemplo? Não, eu não, mas durante muito tempo, a minha mãe foi leitora da Visão. Certo. Não é uma revista que eu gosto muito, na verdade. Acho que ele tem uns textos muito curtos, muita coisa, até admito que tenha sido diferente em alguma altura. Mas de revistas, não. Está bem. Ok, portanto, tens certamente redes sociais, não é? Como nós todos temos, mas não as usas para informação. Não usas, por exemplo, nunca recorres a YouTube, nem recorres a Instagram para, por exemplo, verificação ou acesso a algum conteúdo noticioso? Ou é raro? Dizia-te mesmo que muito raramente. Muito raramente. Muito raramente. Ok, muito bem. Ainda relativamente à rádio, já nos falaste um pouco da tua forma de aceder a notícias através da rádio. Quando usas rádio, quando acedes à rádio, é rádio tradicional ou usas online? Ou acedes à rádio online? Não. No carro ainda, mas aconteceu-me aí outra coisa curiosa, que é, porque na verdade, em altura, fartei completamente das notícias, onde quer que fosse, na TSF. Sim. Agora, e nem conheço muito, não conheço quase nada, na verdade. Mas agora, quando venho de carro, a rádio que eu ouço é a Antena 2. Ok. Que é praticamente dispersa ali música erudita, música clássica, e tem uns telejornais, ou melhor, não é uns telejornais, tem uns jornais. Sim. Não é de hora a hora. Portanto, sei que tem um às 4 ou às 2, ou não sei o quê, portanto, não é de hora a hora, nem de meia a meia hora. Sim. E, portanto, mesmo aí, essa minha reação, que atenção, não estou a dizer que tenha sido uma coisa boa, mas essa minha hiperreação, essa sobredimensão das notícias, leva-me a que mesmo quando entre, por exemplo, a Ana Paula tem a Antena 2 ligada, eu passo para a Antena 1, peço desculpa, a Ana Paula tem a Antena 1, eu passo para a Antena 2, não ouço notícias. Percebes? Estou hiperreagido, na verdade. Ok. Mas não quer dizer que não ande informado. A pergunta seguinte tem a ver com algo muito específico, são podcasts de informação e de atualidade. Ouves algum? Ouço, aí ouço. Qual é que ouves? Alguns, não tenho... Ou quais é que ouves? Não tenho... regra geral, imagina que, por exemplo, no outro dia, a Teresa, a nossa colega Teresa, enviou-me um podcast. Sim. Também acontece com alguns amigos, só nesse sentido. Se me perguntas se sigo algum programa, ou sigo alguma produção de podcasts, não. Ok. Mas
ouço... Se te recomendarem... Se me recomendarem mais, exatamente, mais essa. E tu vais ouvir esse, mas não ouves com regularidade, não é? Ok. Portanto, relativamente a programas de debates, por exemplo, na televisão, vês com regularidade? Qual é a tua relação com estes programas de debates? Não vejo. Não vejo mesmo. Não vejo programas de debates. Não vejo comentadores. É uma coisa que me... Não vejo comentadores, porque a determinada altura tu tens Imagina que o Presidente ou o Primeiro-Ministro faz uma comunicação ao país às 8 horas. Sim. Demora 10 minutos, não é? Ou demora 15 minutos, demora o tempo que demora, não é? Sim. E depois tu tens um painel de comentários sobre aquilo durante 14 horas. Quer ter melhor, quer ter pior, não é? E, portanto, eu perdi a comunicação para ouvir pessoas a falar sobre a comunicação, pessoas a falar sobre pessoas que falaram sobre a comunicação, pessoas a falar sobre pessoas que falaram sobre a comunicação. E aquilo, do meu ponto de vista, eu não posso mas seria tremendamente injusto que não haja ali um comentário absolutamente interessante. Claro. Só que aquilo tornou-se uma amálgama tão grande e tanto tempo que eu não posso estar ali a perder o meu tempo para descortinar quem é que naquelas 14 horas vai dizer uma coisa interessantíssima. Aliás, porque até poderá depois chegar por outra via. Certo. Pois, provavelmente a pérola chega. Vai buscar aquilo que me diz, ou tu me dizes, ou que outra pessoa me diz, olha, houve aqui uma coisa interessante. Agora, estar a ouvir ali aquele comentário do comentário... Alguém faz essa filtragem. Tornou-se absolutamente insuportável. Portanto, eu nem sequer te sei dizer, mas é mesmo honesto da minha parte, eu nem sequer te sei dizer quais são os meus comentadores, os meus preferidos, porque deixei de ver. E acho que a televisão, aliás, tenho uma aluna que se propõe fazer uma coisa dessas, que é a informação, não é a televisão, mas a informação televisiva de preferência, devia voltar a inverter os pratos da balança. Nós estamos interessados na notícia, na contextualização da notícia, eventualmente em algum perito que nos ajuda a perceber a notícia. Esse é o espaço, do meu ponto de vista, da comunicação. Eu que nem sei de ciências da comunicação de origem, esse, do meu ponto de vista, é o espaço da comunicação que me interessa. Percebes? Quer dizer que não haja comentário. Agora, a televisão devia inverter, a informação devia inverter os pratos da balança. Eu preciso é de saber, para que possa decidir. E para que eu possa decidir, tenho que estar bem informado, bem contextualizado, bem explicado. Certo. Isso deve demorar tempo, pode-se fazer, qualquer jornalista, qualquer não, mas os jornalistas sabem fazer isso. Passar a voz depois ao comentador, quer dizer, sobre aquilo que aconteceu, sem que esta primeira parte seja devidamente feita, para mim, neste momento, eu diria, a parte da desinformação, naturalmente, mas mesmo da informação, que é isso que me interessa agora dar aqui a discutir contigo, que é o principal problema da informação. É que deixamos, por isso é que eu estava a dizer que tenho uma aluna de mestrado que está a fazer isso, no sentido de dizer, nós temos que voltar à informação. Certo. Não ao comentário, à informação. Portanto, se acontece, repara, o caso do Odair, aquele caso dramático que aconteceu em Lisboa. O que é que nós temos a seguir esse caso? Temos o Bloco de Esquerda a dizer prenda-se o polícia. E temos o Ventura a dizer condecore-se o polícia. Eu pergunto, o que é que aconteceu? A mim não me interessa nem o que diz o Bloco de Esquerda, nem o que diz o Ventura. Pois, qual é a notícia? Dá votos, dá dinheiro, dá sabonetes, não interessa. Pois, queres saber o que Agora, é que aconteceu, eu não vou discutir entre o condecorar e o prender o polícia, condecorar o polícia. Não posso estar 10 horas nisto. Claro. Eu quero a informação que seja possível, se demorar mais tempo, paciência, Elsa. Sim. Mas sobre o que aconteceu. Que agora já se está a perceber o que é que aconteceu. Afinal, parece que não tinha uma arma, já está, os factos estão aí. Certo. Não havia nenhuma arma branca, a polícia terá disparado, essas coisas todas. No momento daquilo que se fala é esta dicotomia, eu pergunto, para que é que serve esta dicotomia? Sim. Andámos a perder horas nisto perante esta dicotomia, para quê? O que é que eu sei do que realmente aconteceu e da informação? Nesse sentido que eu te estou a dizer, que mesmo que não haja ainda informação toda, etc., mas o foco prioritário, o privilégio deve ser isso, para explicar às pessoas. Okay. E deixar depois a Mariana Mortágua e o Dr. Ventura entenderem-se como quiserem, isso não é nada connosco. Não. Que nós temos que saber isso. Ok. Relativamente a newsletters ou alertas noticiosos, recebes alguma coisa por e-mail ou em alguma aplicação? Notícias que estão... Não. Não tens esse... Estou muito atento sempre que estou a trabalhar.
E, portanto, até consigo buscar, às vezes, muitas coisas com alguma celeridade. Sim. Quando me ligo ao espaço internet, vou ao portal de Sapo, certo. que ainda considero hoje ser um portal, por cima é nacional, claro. Ali de Aveiro, portanto, um portal fantástico. E, portanto, estou muito atento à informação, é essa informação que vai acontecendo, mas não recebo notificações. Aliás, até desligo as notificações. Desligas as notificações. Porque depois, mais uma vez, o problema das notificações é que tu recebes tudo. Pois. Ou seja, fala-se muito na customização da informação, etc. Mas tu não tens nada disso, na verdade. Pois. Quer dizer, tu acabas por receber as notificações do que queres e do que não queres, do que não te interessa nada. Não é? Portanto, não há essa ideia do perfil, do que nos pode interessar, etc. Portanto, continuo a ser eu a procurar aquilo que me interessa. Sim. E, para efeitos gerais, já falei das minhas leituras, dos jornais, etc., mas para efeitos gerais, de ver o panorama geral, aliás, quando acordo, tomo o meu café sempre a percorrer o sítio do Sapo, que tem aquelas várias notícias da atualidade, do desporto, da economia, etc. E percorro isso. E isso, como é um agregador, imagina que eu descubro lá qualquer coisa que me interessa particularmente, que às vezes até está num jornal estrangeiro. A partir daí, começo a minha pesquisa, se conseguir. Às vezes não consigo, porque o jornal não tem acesso, etc. Mas a partir dessa notícia, portanto, que está nesse agregador de notícias, eu começo a investigar, a ver se consigo aceder, e às vezes consigo, outras vezes tenho sucesso, outras vezes não, àquilo que na verdade me interessa. Ok, muito bem. Relativamente a notícias marcantes e o impacto que elas possam ter tido pessoalmente, recordas-te de notícias que te causaram um forte impacto? E se sim, quais? Já mencionaste algumas, para além destas, não tem que ser a nível nacional de maneira nenhuma, pode ser a nível internacional. Se te perguntar de que é que te recordas, o que é que poderias dizer? Mais recentemente, recordo-me, posso dizer-te 2 ou 3 coisas. Recordo-me da Guerra dos Balcãs. Da Guerra dos Balcãs e, sobretudo, daquele cerco que foi feito à cidade de Sarajevo, em que os snipers à volta abatiam indiscriminadamente as pessoas. Isso foi uma coisa que na verdade, também me ficou já... Portanto, estamos a falar da Guerra dos Balcãs na década de 90... Portanto, aí já com todo não, mas já algum deste aparato de informação massiva que temos hoje. O que é que acontece, mais uma vez, com este panorama que temos? É que o tema esgota-se naquelas horas. Hoje já não se fala da morte do Papa, percebes? A rainha teve para ser enterrada 13 dias, te lembras-te disso? Andaram a enterrar a rainha durante 13 dias. Já ninguém aguentava a rainha, coitadinha da rainha. Já devia estar no cemitério, só ao fim de 10 dias ou 13 dias é que se enterrou a senhora. Mas quando foi enterrada, a coisa desaparece. Portanto, tu tens um foco absolutamente avassalador, não é? Que depois é substituído por outros. E, portanto, quando tu podias ainda continuar aqui a falar, não estou a dizer, vê se me entendes, maioritariamente, claro, estou a entender. Quando podíamos estar aqui a falar sobre a morte do Papa e a importância de que este Papa teve, etc., aquilo desaparece. E, portanto, hoje, o que é relevante? Se nós pensarmos, a ideia de relevância, lembras-te daquela fotografia daquela miúda do napalm na guerra do Vietnã? Sim, lembro. É uma fotografia icónica. Agora, se eu te perguntar assim, se perguntarmos aos nossos alunos, qual é a fotografia icónica da Ucrânia? São N. Pois. Qual é a fotografia icónica agora da morte do Papa ou da rainha? Percebes? Portanto, a coisa baralha-se na nossa cabeça e nós deixamos de ter essas referências, que são referências importantes, esta que acabámos de falar agora, da miúda da Guerra do Vietnã, deixamos de ter isso porque há uma sobreposição, uma sobredimensão de todas estas coisas que nos levam, do meu ponto de vista, a uma grande divagação, sem que estas coisas fiquem. E estas coisas são importantes. Claro. Estas coisas são importantes que fiquem estes símbolos, estas coisas icónicas, estas notícias que nos lembremos, mas hoje há uma grande dificuldade em ter isso, quer do ponto de vista da imagem, quer do ponto de vista do discurso, porque são imensos. Portanto, se me perguntas o que é que eu me lembro, percebes? É difícil nos dias de hoje. Sim, nos dias de hoje, por causa desse processo avassalador. Vai ficando baralhado. E do meu ponto de vista, devia quer dizer, isso decorre da extraordinária
do extraordinário iluminado que disse que há 24 horas de notícias por dia. Como é que há 24 horas de notícias por dia, Elsa? É completamente impossível. Não estou a dizer que aquilo fez Coino, quer dizer, se eu dissesse para aquilo fechar Coino, que eu-me em cima. Não, ok. Mas, quer dizer, por amor de Deus, agora 24 horas de notícias num canal, em 2 canais, em 3 canais, em 4 canais, em 5 canais. Quem é que aguenta? Okay. Qual é o sentido disso? Pois. Quem é que isso serve? Estamos aqui a falar do ponto de vista das ciências da comunicação, da cidadania, não estou a falar lá se é um negócio promissor ou não, do ponto de vista económico, não é isso que estamos a discutir agora, admito que seja. Agora, isso impede que tu, na verdade, tenhas notícias. Ainda por cima, quando tu, e de certeza que já fizeste essa experiência, e ontem, por exemplo, era possível fazer essa experiência, passas o Papa e consegues ver, às vezes, a mesma imagem em canais noticiosos portugueses estrangeiros. Sim. Então, quando são eventos assim mais calamitosos, um atentado, não sei o quê, então aí claramente, percebes? E, portanto, aí tu tens é impossível tu reteres. Claro. E a nossa memória, a nossa capacidade de retenção desses momentos, de acontecimentos absolutamente extraordinários e que nos afetaram, do meu ponto de vista, hoje está muito mais diluída, porque não tens tempo. Tens tempo de processar. Claro. Tu, naquela imagem, já tens outra a seguir. Naquele momento... Eu lembro-me que da guerra da Ucrânia, até discuti isso com o nosso colega Eduardo Paz Barroso. Lembro-me de uma imagem, que era uma imagem dramática, na verdade, quase todas as imagens de guerra são dramáticas, mas foi quando bombardearam uma maternidade em que a senhora grávida, portanto, acaba por falecer. E há uma imagem da senhora grávida na maca, portanto, e acaba por falecer, quer a senhora, quer a própria bebé, que não conseguiu ser salva. Eu pergunto, esta, num certo sentido, podia ser... Uma imagem desta natureza podia funcionar para a guerra da Ucrânia, como funciona a miúda que vai a fugir do napalm no Vietnã. Claro. Quem se lembra delas? Depois dessa houve muitas outras. Houve não sei o quê, e fica tudo diluído na tua cabeça. E quase que ficas isso. É uma coisa que na verdade, se diz muito, quase que ficas anestesiada. Quer dizer, não é? E para que tu não fiques anestesiada, só há uma solução, que é ter menos destas coisas. Repare que eu tive o cuidado não é de dizer menos informação, porque isto não é propriamente informação. Claro. Menos deste disparate e menos desta coisa. Aí sim, a tua memória podia processar com mais calma, a tua memória podia reter ali momentos e do meu ponto de vista, quer dizer, isso seria melhor para a tua informação. Há alguma notícia que tenha mudado ou que tenha influenciado a tua forma de ver o mundo ou a tua vida pessoal? Consegues lembrar-te de alguma coisa que tenha sido divulgada em termos noticiosos que tenha tido um impacto na tua vida, de forma mais ou menos direta? Sim, de forma dramática, não. Não? De forma dramática, não, na verdade. Não me lembro assim de nada. Às vezes até reage, percebes? No sentido, agora não se pode comer isto, não se pode comer aquilo. Acho que às vezes tem um efeito completamente adverso, percebes? O café não se pode não sei o quê. Às vezes, quando temos entrevistados de faixas etárias superiores, referem, por exemplo, àquela situação dos retornados, que foi muito noticiada na altura e com consequências visíveis até na própria família, não é? Claro. Ok. Mas eu lembro, já agora conto um episódio curioso, lembro uma vez que fui à minha médica e na altura tinha saído um desses famosos estudos que beber cerveja era extraordinário. E eu brinquei um bocado com ela e disse, doutor, então está aqui o estudo. E ela disse, pois está. Sabe quantas pessoas foram entrevistadas? 12. Que representativo, não é? Percebes? Agora, se tu pensares nisto da cerveja, ao café, às maçãs, à carne, não estou a dizer que respeito, por cima nos dias de hoje, não podia estar do outro lado, o conhecimento e a ciência, mas às vezes isto continua a ser um disparate. Não há contextualização, não há aquilo que falávamos há bocado, não há um perito a falar sobre estas coisas, as coisas são ditas assim. E nós acabamos muitas vezes por aceitá-las, é por isso que é preciso algum cuidado com essas notícias que podem mudar. Sentiste isso na altura do Covid, por exemplo, e na forma como as coisas eram noticiadas? O Covid foi exemplar. Okay. Acho que a nossa gestão do Covid em Portugal e noutros países. Sim. E depois, então, se puseres em paralelo com outros malucos, como no Brasil ou nos Estados Unidos, então aí, quer dizer, não tem comparação. Mas foi absolutamente exemplar. E aí sim, as pessoas perceberam e tiveram um comportamento em conformidade. Mas também é curioso, porque uma vez... Lembras-te da Graça Freitas? A Graça Freitas falava todos os dias, todos nós lembramos da Graça Freitas. E uma vez apanhei um taxista
e estávamos a conversar. Ele disse, coitadinha da senhora que nem sequer dorme, está sempre na televisão. Portanto, percebes, quer dizer, também não sei, mesmo aqui, se era necessário aquele boletim diário, percebes, quer dizer, porque depois aquilo, o problema, todos nós temos humanos temos isto, quer dizer, o problema de tu estares ali a batalhar sempre na mesma coisa durante horas e horas, a tua atenção, que era isso que se queria naquele momento, não é? Mas a tua atenção, a tua coisa, diverge completamente. Claro. Quando digo da Covid, digo do ponto de vista político, não falo do ponto de vista dos noticiários, e nos noticiários. Com os senhores a mandar beijinhos e a dizer que morreu não sei quem, a avó ou a prima. Em termos de tratamento noticioso do Covid, claro que não foi adequado. Não, andavam à procura do primeiro, é sempre a mesma coisa. Tinha que haver um português, não é? Qual foi o primeiro? No caso quando foi a gripe das aves em 2009, acho que o primeiro português foram buscá-lo ao México. Não sei o que aconteceu aqui, mas é um disparate, percebes? Portanto, não gostei dessa informação e não gostei dessa familiaridade dos próprios, alguns casos, tem também não foi um mestrado, mas foi um trabalho de fim de curso que uma aluna me fez sobre essa familiaridade também não. Ok. Muito bem. Portanto, relativamente ao facto, já foste respondendo um pouco, mas as notícias moldam a forma como nós entendemos certos acontecimentos? Claro. Esta questão da tal anestesia que tu falavas tem um pouco a ver com isso moldam, também? E aí não é só essa anestesia, não é? Quer dizer, também a questão da desinformação. Sim. Aí que é completamente... Mas aí, claro que se põe sempre o problema, não é? Quer dizer, põe-se sempre o problema de nós, receptores das notícias, nós que ouvimos as notícias, não é? Qual é a nossa capacidade para fazermos o filtro. E, quer dizer, é um problema hoje da sociedade, não é? Porque, na verdade, o que os gregos diziam é que para tu seres uma cidadã, uma democracia, precisas de 2 ou 3 coisas. E uma das coisas que precisas, além da capacidade de argumentar, é aquilo que eles chamavam de polimatia. A polimatia é o conhecimento. Não é? E, portanto, nós hoje temos este problema. Como é que as pessoas acreditam que a Terra é plana? Quer dizer, percebes? Como é que os terraplanistas dizem, eu olho e se fosse redonda, ali a seguir ao rio, não sei o quê, tinha que ter uma quebra. Isto é sério, percebes? Mas há coisas mais graves. Terraplanistas, nós convivemos bem com eles. Até nos rimos deles, não há problema nenhum. Agora, como é que as pessoas acreditam que 20 anos, ou não sei quantos anos, depois da questão do Freeman e da vacina do sarampo poder causar autismo, completamente desmentida. Sim. A Lancet tem no artigo dele, tem tira a vermelho a dizer retracted, é assim que se diz, retracted, portanto retirado, que agora a Graça Freitas dos Estados Unidos seja um Kennedy que percebes? Portanto, o meu problema em relação a isso é que nós falharíamos sempre. Atenção, eu não tenho nenhuma ideia de que as pessoas podiam ser muito... A esquerda tem uma certa ideia de que a educação ia mudar o mundo. Eu já não tenho essa ideia há muito tempo, embora seja de esquerda, já não tenho essa educação há muito tempo, na verdade. Já não tenho essa ideia há muito tempo. Muda algumas coisas. Agora, o problema que tu tens aqui é um problema em que são os próprios são os próprios líderes, são as pessoas que te devem liderar, que te devem guiar a dizerem estas coisas. E isso torna ainda mais credível. Aliás, víamos esse panorama com o Trump e com o Dr. Fauci atrás dele. Porque é que as pessoas acreditam no Trump e não acreditam no Dr. Fauci? É isso que eu pergunto aos meus alunos. Mas qual é a razão? Sim. Para acreditarem no Trump, a dizer isto não faz mal, ou não sei o quê, e o Dr. Fauci a dizer o que é que devemos fazer. O Dr. Fauci tem 40 anos de virologia. Pois. O que é que nós estamos aqui a dizer? Não acreditamos no conhecimento, não acreditamos na ciência? Para alguma coisa o Trump está a atacar as universidades agora. Claro. Portanto, se tu tens essa versão de um ataque à ciência, vais viver de quê? É o caos. E num certo sentido, também não sou derrotista, mas num certo sentido nós vivemos esse momento. Portanto, a questão hoje é, estás do lado do conhecimento ou não estás? Eu nem sequer sei que queres sair do lado e qual é o outro lado. Estás do lado do conhecimento ou não? Com a certeza natural de que este conhecimento é um conhecimento que tem, evidentemente, erros. Nós somos humanos. É um conhecimento que tem que ser revisto. Agora, qual é o conhecimento mais revisto? Nós que estamos numa universidade, qual é o conhecimento mais revisto e aquele conhecimento em que, regra já, se detecta a fraude logo? É o conhecimento da ciência, é o conhecimento. Portanto, não há nenhum problema em relação a esse conhecimento. Agora, quando tu tens uma versão, quando tu tens milhões de pessoas que dizem
não acreditamos nisto, ou isto é igual, o que o senhor está a dizer que tem 40 anos de virologia é igual ao que está a dizer o Bolsonaro, que dizia a Covid é uma gripezinha. Gripezinha. Não sei se me alonguei, mas para te dizer, temos um problema que sempre foi um problema, devemos tê-lo sempre, penso que agora está muito exponenciado e provavelmente com o modelo de comunicação que temos, com o modelo de comunicação e com as plataformas que temos, agora também não sei qual é a solução, porque eu não posso decidir pelas pessoas. Naturalmente. Eu não posso, quer dizer, a única coisa que eu posso fazer é tentar fazer com que as pessoas se informem e que tenham a capacidade de gerir informação. Agora, proibir, não sei se estou, acho que não estou de acordo com isso, percebes? Tenho algum problema em relação à proibição da desinformação. Porque estou a imbecilizar as pessoas têm que reter, têm que ter a capacidade de resistir. Hoje, com os meios que se expõem, aliás, porque a expectativa era essa, temos plataformas, temos acesso à informação, temos capacidade de intervir no espaço público, é que estamos mais atrasados. Estamos a contrariar aqui as expectativas. E, portanto, com estes meios todos que temos, devíamos ter pessoas mais informadas, não devíamos ter... Porque é que não tivemos desinformação quando não havia informação? Há 40 anos, há 50 anos, não havia informação. Claro, tínhamos sempre, eu sei, mas desta forma massiva, não é? Hoje que temos acesso, nós podemos dizer, no espaço da internet há lixo. Há coisas extraordinárias. Claro que Porquê é que nós escolhemos o lixo? Claro. Não é? Essa é uma pergunta que nós, que damos aulas de ciências de comunicação, nos colocamos, porque, na verdade, aparentemente estaria nas mãos das pessoas, em vez de escolher o lixo, escolher a boa informação, que está lá. Do ponto de vista da economia do acesso, exatamente igual. Um clique para ali ou um clique para lá. Sim. Não é mais difícil, que eu estou, claro. Isso é estranho. As perguntas seguintes têm a ver com a percepção da qualidade e confiança nos meios de comunicação. Portanto, a primeira pergunta seria se confias nas notícias produzidas por jornalistas profissionais. Não contradigo nada do que disse até agora, tendo a confiar. Certo. Do meu ponto de vista, deviam estar mais envolvidas, mais fundamentadas, mais contextualizadas e devia ter o foco na notícia e não logo o foco no comentário. Ok. Ou então, o foco no comentário, mas um comentário que fosse que não fosse o mesmo comentador a falar do famoso tudologia, não é? Mas que fosse uma pessoa especializada. Certo. Que se pode enganar, eu sei que se pode enganar, Claro, mas sim. é especializada. Os pares dessa pessoa também a estão a ouvir. Certo. É isto que acontece no conhecimento e na ciência sérios. E, portanto, que fosse mais que levássemos ao limite máximo aquilo que é a compreensão da notícia. E depois, sim, podíamos ter o comentário. Portanto, eu tendo a acreditar, eu ouço uma notícia na RTP1, ou na SIC Notícias, ou na TVI, eu tendo a acreditar que aquilo não é uma notícia falsa. De modo nenhum comparo esses meios ou os jornais ao que se passa no mundo das redes sociais. De todo. Mas devia ser uma coisa muito mais profunda e muito mais explorada. Em termos de confiança, confiarias mais, por exemplo, nesses meios, Sim, canais jornalistas, em detrimento das outras? Sem dúvida nenhuma. Ok. E essa confiança, relativa, mas sim, pronto, alguma confiança, tem mudado ao longo do tempo? Ou pensas que sempre confiaste e isso tem mantido mais ou menos estável? Sempre confiei e cada vez me bato mais por isso. Ok. Cada vez me bato mais por isso. Porque acredito na imprensa livre, Sim. Tenho muitas críticas, como já te disse, em relação ao modo como hoje ocorre a informação, mas acredito na imprensa livre e acredito que a maioria da imprensa livre tem esse desígnio absolutamente extraordinário e virtuoso numa democracia, que é de te informar e de vigiar os poderes. Acredito piamente nisso e que isso funciona. Ok. Tanto mais agora quando tens todo o outro lado da desinformação. E quando tens pessoas a dizer é tão válido aquilo que aparece numa rede social como aquilo que aparece no sítio de uma agência de informação. Não, lamento, não é igual. Okay. Não é igual. Porque há processos de verificação de um lado, há códigos deontológicos de um lado e todas as outras coisas que não estão daquele lado. Lamento, não é igual. Pacheco Pereira dizia isso no artigo que escreveu. A informação tem uma seta para a verdade. Atenção, uma seta. A seta pode ser necessário ali mudar qualquer coisa, enquanto que as redes sociais não têm seta nenhuma. Portanto, era esta, mais ou menos, a imagem, sim. a analogia que ele dava. E eu acredito nisso. Eu acredito que esses meios de informação tradicionais e clássicos têm uma seta para a verdade. Podia ser feita de forma diferente, claro.
Portanto, na tua opinião, as redes sociais facilitam a disseminação de notícias falsas ou manipuladas? Sim, claramente. É o palco palco da desinformação é hoje, é esse. Quer dizer, é extraordinário, Elsa, porque na verdade convenceram-nos que, quer dizer, é uma coisa até estranha, na verdade, mas todos nós, geracionalmente, se calhar pensamos isto sobre... Porque o que nos deram foi um palco. Uhum. Não? Deram-nos um palco onde nós podemos intervir. Sim. Isso é uma coisa extraordinária. Não é? Agora, depois disseram-nos uma outra coisa que já não é extraordinária, é que todas as vossas intervenções são as melhores do mundo. Portanto, todas as intervenções que nós fizermos, nós, Aldeia Global, nós, o mundo inteiro, Sim. são absolutamente extraordinários. Portanto, o que fez o Zuckerberg e o que fez o Musk, fez agora, sois todos uns Einsteins. Não é? E, portanto, ter palco eu compreendo. Agora, terem-nos dito que éramos todos Einsteins, deu no que deu. E, portanto, do meu ponto de vista, não critico e não demonizo a tecnologia de maneira nenhuma. Agora, nós embarcamos num conto de fadas. Aquilo que eu publiquei hoje sobre a Ucrânia é zero, Elsa. Aquilo que milhares de pessoas publicaram hoje sobre o Papa é zero. Aquilo que eu publiquei sobre a Ucrânia é zero. Tanto é zero sobre a Ucrânia que eu nem sei onde é a Ucrânia. Tanto é zero sobre o Papa que eu nem sei se o Papa é argentino ou se é alemão. Percebes? Diz-me assim, isto não é importante? Claro que é importante. Portanto, esse post que eu fiz leva a quê? Leva a duas coisas. Uma sensação ilusória de igualdade. Sim. E leva à ideia que eu sou o máximo. E que logo à noite quero ter 1000 likes ali, ou 1500 likes ali. Quando o que eu disse foi uma inanidade. Portanto, palco é importante, mas não para dizer inanidades. Agora, se me perguntas, mas nunca pela proibição e por nada disso. O que gostava é que as pessoas usassem o palco que dispõem para não produzir inanidades. E o mundo seria melhor, do meu ponto de vista. Percebes? Sim, Portanto, isto para responder à tua pergunta, claro. Sim. Se eu posso pôr hoje numa rede social, o que quer que seja, sem verificação, não é? Isto, evidentemente, que dissemina. Claro. Levou-nos a quê? Uma configuração tribal. Tribal é um retrocesso. Nós saímos das cavernas aqui há não sei quantos milhares de anos e pegávamos logo com o parceiro do lado. O que está a acontecer hoje, em vez de ser nas cavernas, é nas redes sociais. Mas nós temos um ditado que diz da discussão nasce a luz. Não, Elsa, hoje não é assim. Da discussão nasce o dissídio. As pessoas querem a pancada, as pessoas querem comentadores que se pegam uns com os outros. Sim, extremar posições. Ora, qual é o princípio da democracia? O princípio da democracia não é que tu te desentendas. Está completamente baralhado. O princípio da democracia e da discussão é que tu te entendas. Tenho um problema no condomínio, tenho que me entender com os condóminos. Pois. Tenho um problema com os meus vizinhos, tenho que me entender. Portanto, a ideia não é eu discutir para o dissídio. É que da discussão, quando for possível, não obstante termos opiniões diferentes, resulta um compromisso. Quem é que quer compromissos hoje? Não é? E, portanto, deram-nos o palco para quê? Para essa coisa do hate speech e mais não sei o quê, do discurso de ódio e não sei o quê. O que é que se resolve? Nada. Ora, estamos ainda convencidos que somos o máximo. Enquanto que estamos convencidos que somos o máximo, essas personagens das Big Tech ganham milhares de milhões, não sei o quê, são fantásticos. Portanto, enganaram-nos. Na verdade, não é enganaram-nos, não é nesse sentido. Nós é que nos deixámos enganar. Como tens acesso ao palco, repara, a ferramenta, como tens acesso ao palco, és o melhor no palco. O melhor. A maior parte das coisas que nós dizemos são imbecilidades. Não é a maior parte. 98% das coisas que estão aí são imbecilidades, são inanidades. Se não são imbecilidades, se não são desinformação, se não é discurso de ódio, são inanidades. Seria um bom trabalho tu perceberes os comentários que foram feitos hoje no mundo inteiro sobre o Papa e perceberes que 98 ou 96, não consigo dizer, N desses comentários são iguais. Eu pergunto, o que é que distingue? O que é que distingue o seu comentário, do comentário japonês, do americano, do francês? Igual. Estás a dizer uma coisa sobre o Papa que toda a gente diz. Tem um palco para isto? Então fica em casa, não vá para o palco. Plantar batatas, uma coisa qualquer. Para dizer uma inanidade, então não... Sim, não faz sentido. Vamos agora passar às perguntas de reflexão final. Portanto, eu estou a avançar um bocadinho mais rápido, porque entretanto já fomos conversando e já fomos avançando algumas perguntas, portanto não faz sentido repeti-las. No acesso à informação, quando realmente te interessas por um assunto e queres informar-te um pouco mais sobre ele, consideras que há alguma vantagem em diversificar os meios de acesso à comunicação
ou achas que um meio apenas, aqueles que já referiste, são suficientes? Portanto, no sentido de cruzar informação ou verificar. Quando precisas de, certo. Não, aí por algum motivo, saber o que é que realmente se passou, cruzas a informação? Procuro o máximo ir à fonte. Certo. Por exemplo, imagina, por exemplo, isso do Canning, não é? Dos Estados Unidos. Sim. Outro dia li que, na verdade, já houve uma criança que morreu portanto, com o sarampo, que não devia ter morrido. Se fosse as pessoas, até parece que já há uma segunda criança, há um surto. Pois. E diziam, paralelamente, quando eu digo aqui diziam, foi essa tal notícia no portal Sal. Certo. Que, paralelamente, ele estava preocupado com uma coisa que é o flúor da água. Certo. É? Sim, Quando sim, tem uma crise de sarampo, está preocupado com o flúor da água. Sim. Eu posso, numa conversa aqui contigo, dizer-te isto assim. Agora, se eu tiver, por exemplo, imagina que estou a preparar uma aula sobre certo. isto. Imagina que aí... Vais verificar. Não. Tento mesmo ir... E aí cruzas alguns meios, eventualmente? Tento ir à fonte original, tento mesmo aí fazer... Portanto, há alguma vantagem em aceder à informação com meios diferentes? Aí tento mesmo. Ok. A pergunta seguinte, eu penso que sei qual é a resposta, mas vou-te colocar de qualquer forma. Se já viveste em diferentes contextos sociais ou geográficos, viveste há algum tempo noutro país que te permita, por exemplo, estabelecer alguma comparação entre a forma como as notícias são vistas ou consumidas em Portugal ou noutro sítio qualquer onde tenhas estado? Honestamente, não consigo dizer... Quer dizer, fizeste apenas aquela comparação entre Braga e Vila Verde, que era remoto, claro, à altura, e a diferença que já era em Lisboa, não é? Bom, a pergunta seguinte, portanto, como vês a forma como os jovens, portanto, as pessoas obviamente mais novas do que nós, não é, se informam hoje, ou se é que se informam, não é? Estarão mais ou menos envolvidos do que tu estavas nessa altura? Também tens filhos, portanto, talvez esteja um pouco mais fácil estabelecer uma comparação. Qual é a tua perspectiva? É difícil, a resposta é meramente empírica, não tenho dados sobre isso, mas julgo que estão menos envolvidos. Certo. Por duas razões. Eu estava mais envolvido, porque também havia um historial, por exemplo, que os meus pais transitaram, os meus e os teus, transitaram de um regime ditatorial para uma democracia. Não é? E isso era, naturalmente, um tema que era inevitável. E de que se falava, não é? Eu próprio, embora me lembre muito pouco, vivi ainda, portanto eu sou de 66, vivi algum tempo ainda no tempo do regime anterior. Isso é importante porquê, do meu ponto de vista? Porque não no caso da geração acima da nossa, esses ainda menos, mas nós acho que damos as coisas ainda por não adquiridas, vê-se-me entende, quer dizer, a participação cívica. Certo. Quando digo participação cívica, é que eu tenho pouca participação cívica, por exemplo, partidária, que acho que eu tenho nenhuma, já tive alguma, mas tenho muito pouco. Portanto, quando eu digo participação cívica, é no sentido de estares atenta e de consumires boa informação, todos esses pontos são importantes. Eu acho que isso, na nossa geração, ainda funcionou um bocado. Os miúdos agora, os nossos filhos, miúdos dessa idade e até mais novos, por um lado têm tudo como se fosse adquirido, como se isto não fosse mudar, não é? Não estou a dizer que muda, está lá não muda, vivemos tempos complexos, mas na verdade aqui nós continuamos a viver tempos extraordinários, também nos podemos esquecer disso na Europa. E por essa razão, por darem as coisas como provavelmente adquiridas, a sua liberdade de sair à noite, se vestirem como querem, de poderem dizer, isto é absolutamente extraordinário. E nós só temos a noção da perda disto, quer dizer, quando na verdade não temos. Vemos isso, por exemplo, nas miúdas que vêm de outros países para aqui, que têm que vir vestidas com não sei o quê, chegam aqui e podem vestir um top e pôr... É extraordinário, extraordinário. Alexandre é muito mais isso do que as nossas miúdas, os nossos miúdos, porque realmente sempre tiveram. Claro. Isso por um lado. Por outro lado, aquilo do que temos vindo a falar aqui ao longo deste tempo, ou seja, não tenho nenhuma dúvida que mesmo pondo de lado a questão magna da desinformação, que não podemos naturalmente pôr de lado, mas que esta sobredimensão da informação nos desorienta. Tem que nos desorientar. E os miúdos têm que estar desorientados. Mesmo aqueles que possam estar mais atentos, tal como nós, quer dizer, esta massificação da informação, a extensão da boa informação, da informação, não estou a falar de informação, tem que nos desorientar. É um excesso de estímulo. É um excesso de estímulos, evidentemente. E nós não conseguimos absorver esses estímulos. É um excesso de estímulos. É um permanente
é um permanente estímulo, uma permanente estimulação que te impede daquele exercício absolutamente crucial de todos nós, que é o exercício da reflexão sobre aquilo que estás a receber. Ou então o pior, que é a tal ideia do palco, em que reages, ou não é propriamente uma reflexão, mas reages à morte do Papa. Nunca pensaste no Papa, nunca pensaste na vocação social deste Papa, nunca pensaste na diferença entre este Papa e o Papa anterior, etc. Mas reages, mais uma vez, o que é essa reação? Perante um estímulo massivo, tu tens que dizer ali qualquer coisa na tua rede, uma inanidade. Portanto, se calhar, Elsa, há muita gente a falar e pouca gente a ouvir, não é? Não sei, se calhar é provavelmente. E isso condiciona, para ir ao teu ponto, condiciona a informação dos miúdos. Eu acho que aconteceu mesmo connosco. Eu não acho nada que esta geração seja pior, jamais entro nessa coisa, quero mais educados. Isso é uma estupidez, na verdade. Mais educados, mais não sei o quê. Os jovens são todas as gerações mais velhas dizem isso em relação aos mais jovens. Exatamente. Os jovens são extraordinários e nós só devemos acalentá-los e só devemos, quer dizer, estar com eles e tentar ajudá-los e guiá-los. É isso que digo. Agora, se tivesse acontecido comigo e contigo, na idade deles, termos esta vertigem informativa, provavelmente estávamos como eles. Não tínhamos. E conseguimos, quando ela veio, já ter mecanismos e resistências e não sei o quê, e ferramentas que nos permitissem lidar com isso. Agora, se tu nasces não tiveram tempo de adquirir. Claro, se tu nasces nisto, se tu nasces com uma baby TB, não é? Tens 6 meses, estás à frente de uma coisa dessas. Não? Estímulo. Nunca mais deixas de ter estímulo. Evidentemente, perdes algumas capacidades de resistir a isso, de refletir sobre os estímulos, de refletir sobre o que recebes. Normal. Por favor. Claro. Quer dizer, também culpá-los a eles parece não são extraterrestres. Profundamente... Não lhes podemos exigir uma coisa que não lhes foi dada. Claro que nós já tínhamos. Quando isto avassalou desta forma, nós já tínhamos essas resistências. Poder-me dizer que há muita gente da nossa geração que não tem, mas quer dizer, do ponto de vista já tínhamos. Então, na tua opinião, o jornalismo atual cumpre bem o seu papel ou... Portanto, esta é uma pergunta mais de conclusão mesmo. Se gostarias de acrescentar alguma coisa sobre a forma como vês o jornalismo e o consumo das notícias em Portugal, para além das muitas coisas que já nos sou um defensor do jornalismo, acho que o jornalismo, insisto, não há aqui paradoxo nenhum, não obstante o que eu disse, cumpre bem a sua função e, sobretudo, neste momento terrível, do ponto de vista do populismo que nós atravessamos, em que tu vês quem é que os líderes populistas atacam quase em primeiro lugar. Ok, agora na América até está a acontecer espantosamente com o Poder Judicial, que é uma coisa que era absolutamente inusitado e inédito. Mas quem é que o Trump ataca? Quem é que o Bolsonaro ataca? Quem é que o Ventura ataca? Quem é que o Orban ataca? A imprensa livre. Justamente porquê? Para não haver filtro, meu Deus do céu. Uma das funções nobres da imprensa livre, e oxalá nunca desaparecem, numa democracia nunca pode desaparecer, é vigiar os outros poderes. Portanto, se ele diz uma coisa qualquer que não é verdade, cabe ao bom jornalista explicar e dizer que aquilo não é verdade. Portanto, desse ponto de vista, apoiar, valorizar, ter uma assinatura de um jornal de referência, seja ele qual for, é absolutamente crucial. Aliás, houve agora não sei precisar os detalhes, mas houve um bom programa agora de um dos governos, não sei se foi agora o último, se já vinha do anterior, de dar aos miúdos assinaturas de jornais. Elsa, mesmo que me digam assim, os miúdos não aceitam. Não, há um que vai aceitar, há 10 que vão aceitar, já é bom. Claro. Portanto, num momento em que tu tens um ataque à imprensa livre e que não queres intermediação, não é? Que eu pergunto aos meus alunos, quem tem medo de escrutínio? Quem tem medo de escrutínio? Não é? Nós, numa faculdade, no conhecimento em geral, não podemos ter medo de escrutínio. O escrutínio também é feito pela imprensa livre. Por isso é que o Bolsonaro só quer falar para os seus correligionários sem esta intermediação, sem este escrutínio. Portanto, desconfio sempre de quem tem medo do escrutínio. E o escrutínio para a opinião pública, o maior escrutínio não é o meu ou o teu numa sala de aula, mesmo que tivéssemos 300 alunos no anfiteatro. Qual é o maior escrutínio neste momento? É o da imprensa. Claro. Portanto, jamais me ouvirão criticar, como critiquei, mas dizer mal da imprensa. A imprensa é absolutamente necessária. Aliás, porque, repara, por exemplo, uma coisa que aconteceu na Hungria foi o Orban comprar a imprensa.
Comprar a imprensa é uma atitude fundamental, ditatorial, Sim, em certo claro. sentido. Sim, sim. Ninguém tem medo do escrutínio. E, portanto, se eu estou a escrever, porque senão acontece como aquilo que há bocado falávamos nas redes sociais. Qual é o problema das redes sociais? Não há escrutínio. Por isso que eu posso dizer o que é que seja. Portanto, escrutínio é absolutamente... E porquê é que há tribalismo? Para não haver escrutínio. Como é que nós fazemos aqui nas nossas provas? Vem uma pessoa de fora. Sim, sim, sim. Isso é absolutamente extraordinário. Quem tem medo do escrutínio não é, já nem sequer é endógeno, nem sequer é uma pessoa que vai avaliar aqui numa prova de doutoramento ou numa prova de mestrado. Sim, sim. Portanto, eu não tenho medo daquilo que fiz, eu defendo aquilo que fiz, eu sei aquilo que fiz. Exponho-me ao escrutínio. Sim, claro. Isto é absolutamente extraordinário. E nós hoje, nesse sentido é tribal, nós hoje estamos a recusar o escrutínio. Nós hoje temos uma tribo de pessoas que concordam connosco, independentemente daquilo que nós possamos dizer. Certo. E o meu convite aos meus alunos é: saiam da tribo, está certo do que está a dizer, está seguro do que está a dizer, documentou-se, informou-se, saia da tribo. Porque a ciência não funciona em tribos e o conhecimento não funciona em tribos. Funciona, evidentemente, numa perspectiva muito mais lata. E, portanto, se eu estou seguro daquilo que eu estou a dizer, não preciso viver neste tribalismo fechado, em que posso dizer a maior inanidade ou a maior inverdade e as pessoas dizem que está bem. Isso é um retrocesso quase civilizacional, quase cognitivo, percebe? Portanto, a imprensa é absolutamente fundamental. Ok. Bom, agradeço novamente ao Rui Estrada ter-se disponibilizado para nos conceder esta entrevista e dou a entrevista por encerrada.